Opa, e aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para vocês 5 mortes onde o protagonista morre e ou retorna no tempo, ele vai para outro corpo, mas ele morre, né? Ele tem que morrer, né? Mesmo se, tipo assim, mesmo se morrer psicologicamente, ele morre de alguma forma literal, entendeu? Né? Tipo Kuririn, tá zoando. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem, vamos lá. A reencarnação do deus da batalha. O que acontece? Tudo começa com o nosso protagonista, né? Mostrando que ele tá lutando contra o Lorde Demônio. E nosso protagonista é o último ser humano vivo. O Lorde Demônio até debocha dele, né? E nosso protagonista tá lá lutando contra ele. E nosso protagonista percebe que ele não pode derrotar o Lorde Demônio. E nosso protagonista começa a se lembrar do passado dele, lembrar das pessoas que estavam ao lado dele e tudo mais. Só que o que acontece? Nosso protagonista se lembra de uma coisa muito engraçada que aconteceu na vida dele. Ele recebeu uma restrição de xingamento, né? Os deuses deram uma restrição de xingamento a ele. Porque nosso protagonista xingava demais. Então os deuses acabou dando uma restrição a ele. Se ele xingasse, ele poderia morrer, né? O corpo dele explodiria. E nosso protagonista está se lembrando disso. Só que aí mostra o Lorde Demônio querendo que o nosso protagonista se unisse a seu exército, né? Já que o nosso protagonista é o último ser humano vivo, né? E o nosso protagonista, no momento de fúria, ele acaba sorrindo. E o Lorde Demônio não entende nada. E o nosso protagonista pega o Lorde Demônio e acaba dando uma xingada na cara dele, né? E os dois acabam explodindo. Só que acontece, o Lorde Demônio não morreu. Só o nosso protagonista que acabou morrendo. E nosso protagonista, ele acaba acordando no céu. Meio que um céu, ou num lugar lá, sabe? E os protagonistas não entendem onde estava, né? E ele descobre que estava no mundo dos deuses. E ele descobre que aquilo ali foi tudo um jogo, né? E os deuses não gostaram de como a forma terminou, de como aquilo ali terminou. Então Deus queria dar uma segunda chance pra ele. E nosso protagonista fica puto, porque, tipo assim, ele passou pelo inferno na Terra pra ter que reviver tudo de novo, né? Ele não queria, mas ele acabou cedendo porque ele acabou sendo... Porque ele percebeu que agora ele teria todas as memórias dele, ele poderia tentar fazer de tudo pra poder derrotar o Lorde Demônio. Porque agora ele sabe que é um Lorde, ele sabe todos os planos que o Lorde Demônio vai fazer, né? Vai ter. Então nosso protagonista, ele acaba retornando, né, como escravo de novo. Só que agora não é a mesma pessoa. Ele não vai passar tanto tempo pra sair da escravidão, né? Ele vai fazer várias coisas pra tentar sair da escravidão, pra tentar se vingar do Lorde Demônio, se vingar de todo mundo que fez mal contra ele, né? E também dos deuses. E também se vingar dos deuses. Se ele vai conseguir ou não, eu vou deixar com você, pessoal. E se ele vai xingar os deuses lá, eu vou deixar com você. A magia do retorno deve ser especial. Tudo começa com o nosso protagonista se lembrando, né, que já passaram 10 anos. E 10 anos de dor, sofrimento e inferno que ele passou naquele mundo, né? E o nosso protagonista, ele sabe que agora com o grupo que ele tem, que eram os últimos sobreviventes, ele sabe que ele deve enfrentar o último boss, né? E eles vão enfrentar esse boss. Quando eles chegam lá, eles conseguem enfrentar esse boss de uma forma até fácil, né, e tudo. Todos eles começam já perguntando assim, o que a gente vai fazer depois que a gente sair daqui, né? Uns pensando que é reconstruir tal lugar. Eles estavam, tipo assim, já planejando sua vida. Só que eles percebem que o boss, ele não tá morto, né? O boss, ele, em último momento, ele usa o coração dele pra explodir o mundo, né? Tipo assim, o coração dele é como um motor, né? Se você não destruir o coração dele acaba explodindo. E o mago-chefe estava explicando, esse cara vai matar todo mundo. E o boss acaba matando todo mundo, destruiu o mundo, né? E o nosso protagonista, ele acaba retornando 10 anos no passado, né? No dia que ele entrar no exame de admissão, né? E o nosso protagonista, no momento, ele fica enojado, porque, tipo assim, ele teve que ver todos os seus amigos morrer, e agora ele vai ter que ver tudo de novo, ele pensa. Só que o nosso protagonista, ele não é forte, ele é uma pessoa bem fraca, uma pessoa até abaixo da média, né? Só que o nosso protagonista agora vai utilizar a sua inteligência e os acontecimentos do futuro para tentar remodular o seu passado, né? Se ele vai conseguir ou não salvar as pessoas que ele ama, não deixar as pessoas que ele ama morrer dessa vez, né? E avisar as pessoas, mas tipo assim, imagina, você sabe tudo que vai acontecer no futuro, só que você não pode falar, porque nosso protagonista é uma pessoa humilde, ele não é uma pessoa nobre, então ele não tem poder de nobreza, né, pra poder... É que tipo assim, você sendo nobre, você tem meio que uma verdade absoluta, entendeu? E nosso protagonista não é nobre, nem é uma pessoa mediana, é uma pessoa normal, né? E agora nosso protagonista, com a sua inteligência, ele vai crescer ali nesse mundo, né, e vai tentar fazer de tudo pra remodelar o futuro, se ele vai conseguir ou não. Eu vou deixar com vocês, pessoal. Nosso protagonista é uma pessoa bem fraca no começo, né? Só que ele vai ficando forte porque agora ele era um dos últimos seres humanos, né? Do futuro, né? E agora ele vai fazer tudo pra não ser um dos últimos seres humanos, né? Não passar pelo aquele inferno que ele passou. O homem moderno caiu no morim. Tudo começa com o nosso protagonista, ele tava indo fazer uma entrega. Ele acaba sendo atropelado por um carro, né? E esse carro, além de atropelar nosso protagonista, ele acaba abandonando o nosso protagonista ali, né? Meteu o pé, deixou pro nosso protagonista pra morrer, né? Pra não ser descoberto que foi ele que atropelou. E nosso protagonista, nos seus últimos momentos lá, sentindo muita dor, ele pensa na sua mãe, né?
Ele mostra um pouquinho, nos mostrado um pouco sobre a mãe do nosso protagonista, que ela foi vendedora, cuidadora de idosos, lojista, e tipo, é nos mostrado várias profissões que sua mãe teve, né, em vida. E nosso protagonista nos fala que a mãe dele acabou morrendo de câncer, né, devido a tanto trabalho, devido a que o pai dele morreu, né, então a mãe dele teve que fazer o trabalho por dois. E nosso protagonista, aos 33 anos, ele trabalhou na prefeitura, né, ele tava pensando assim, pô, será que eu vivi uma vida boa, né, mas ele mesmo acaba respondendo que não viveu uma vida boa, né, ele acaba se arrependendo de não ter vivido uma vida boa, já que a mãe dele se sacrificou tanto para ele ter essa vida, né. E nosso protagonista, ele acaba, nos seus últimos momentos, ele acaba vendo uma luz. E essa luz era um colar que o pai dele deixou em vida, né? Antes do pai dele morrer. E ele pensa, eu não quero que também isso seja tirado de mim, né? Então ele vai atrás desse colar e consegue pegar. Quando ele pega esse colar, ele acaba reencarnando no corpo de um menino, né? E esse menino é da família Sho. Esse menino é Sho, né? O nome desse menino é Sho. E ele acaba pensando, ele acaba vendo as memórias desse menino e acaba descobrindo, né? E ele acaba ele acaba vendo as memórias desse menino e acaba vendo que esse menino, ele sofreu um acidente e ele ficou em coma, né, por 3 dias. E nesse tempo que ele ficou em coma, ele morreu e quem reencarnou foi o nosso protagonista, que reencarnou no corpo dele, né. E nosso protagonista, ele vê que a família desse menino é uma família de ferreiro. E o pai desse menino é bom como ferreiro, porém, devido a muitos impostos, o pai desse menino ficou endividado. Então, e nosso protagonista adoeceu também, né. Então ele não teve como pagar e ele teve que ajoelhar a casa, né. Então eles estão a ponto de perder a casa. E agora o nosso protagonista vai usar todo o conhecimento do mundo moderno no mundo Mori, né? E para tentar fazer de tudo para que a família dele volte ao patamar de realeza, né? Ele vai tentar fazer de tudo para virar um deus dos negócios. Se ele vai conseguir ou não, eu vou deixar com vocês, pessoal. Esse é best tour. Tudo começa com o nosso protagonista, ele tá apanhando na escola, né? Ele tem uma vida muito triste, sabe? Ele perdeu a mãe dele, o pai dele foi embora e ele vivia com o tio dele. Mas ele tava apanhando ali, né? E ele chega em casa. E quando ele chega em casa, seu tio ainda briga com ele. E o seu tio vê o rosto dele todo machucado, mas não fala nada. Não finge que nada daquilo tá acontecendo, entendeu? E ele ainda briga com o nosso protagonista. E o nosso protagonista tá dormindo, né? Mas nosso protagonista ainda tá tentando viver, né? E ele pensa, tem que arrumar um serviço pra sair dessa vida, né? De apanhar na escola, chegar em casa, apanhar em casa. E ele se lembra da sua mãe que faleceu, ele se lembra do seu pai. E lembra que seu pai sempre falava uma coisa pra ele, mas ele não lembra exatamente o que o pai dele falava. Mas ele lembra que o pai dele, antes de dormir, o pai dele falava alguma coisa pra ele. E lembrou do seu pai como uma figura forte, né? Um homem de costas largas e parecia uma figura forte. Então ele sempre se lembrava do seu pai como precisava de alguma pessoa forte, né? Mas tudo bem. Aí no dia seguinte, o que acontece? Nosso protagonista está andando na rua, ele acaba vendo uma mulher ferida. E essa mulher acaba falando que tem alguém atrás dela. E nosso protagonista se lembra que a última vez que ele ajudou alguém, ele acabou se ferrando. Foi na vez que ele ajudou alguém que ele ajudou um menino que tava apanhando na escola, né? E tava apanhando aqueles meninos que tava batendo ele no começo. E ele virou o alvo desses meninos. Mas nosso protagonista, como ele tem um senso de ajudar as pessoas, ele acaba ajudando essa pessoa. Ele acaba acompanhando essa mulher num beco, né? Pra poder protegê-la. Só que o que acontece? Essa mulher acabou se demonstrando uma criatura. Uma criatura totalmente diferente, nosso protagonista nunca tinha visto. E é meio que Tokyo, foi tipo meio que cena de Tokyo, sabe? E nosso protagonista, no momento, nosso protagonista acaba percebendo que sua mão acabou sumindo, né? Que foi arrancada. E essa mulher ia devorar ele. E nosso protagonista viu um monte de criatura dessa mulher. Ele tá fugindo, né? Só que, tipo, ele tá sangrando, todo machucado. E esses seres começam a devorar ele. No momento de dor, que ele tá sentindo mais dor, ele se lembra das frases que o pai dele falava, né? Finalmente ele conseguiu lembrar. E o pai dele falava, ó, papai tá indo, sua mãe não vai ficar com você pra sempre, ao seu lado para sempre, e haverá momentos muito difíceis na sua vida depois de que sua mãe morrer. Então muitas pessoas vão querer te machucar, vão querer tratar você como inútil, fazer você sentir muita dor. E nesse momento, quando isso acontecer com você, meu filho, mata todo mundo. E aí nosso protagonista vira uma criatura, né? Que não é nem humano e nem fera, né? E agora o nosso protagonista vai fazer de tudo para quê? Para poder ver, descobrir quem ele é, né? E também descobrir aonde está o pai dele. E esse mangá é meio novo ainda, não é muito explicado em muitas coisas, né? Vamos acompanhar nós vamos acompanhar a gente junto. Vamos lá, pessoal. A Game Life. Nosso protagonista aqui, né? Ele era um promotor da Coreia e ele estava investigando uma maior corrupção do seu país, né? E ele estava quase perto de pegar esse homem que fazia essa corrupção, né? Que era chamado de Choi Tae. Ele estava quase perto de pegar esse cara. Quando ele ia pegar esse cara descobriu e acabou mandando matar nosso protagonista, né? E nosso protagonista, ele foi jogado no mar. E nos seus últimos suspiros, ele acabou ouvindo alguém chamando o nome dele, né?
E ele acaba entrando nesse lugar, e esse lugar tem uma mulher misteriosa. Essa mulher misteriosa diz assim, olha, eu vou te dar mais uma chance pra você conseguir pegar esse cara, mas você tem certeza que você vai conseguir pegar ele agora? Porque mesmo se você conseguisse pegar ele, ele ia ser inocentado, porque esse cara comanda tudo, né? E nos protagonistas, não, agora eu vou conseguir. Só que essa mulher fala pra ele, eu vou te dar uma chance maior ainda, eu vou te deixar desde o começo pra que você consiga pegar esse cara mesmo, né? Então o que acontece? Ela acaba mandando os protagonistas, no momento que ela mandou os protagonistas, no momento que os protagonistas tava sofrendo bullying, né? E nos protagonistas, no momento ele acorda naquele corpo jovem dele e acaba ficando assustado. E ele vai até um espelho e vê que ele realmente voltou no tempo, né? E ele, no momento, ele vai até a casa dele, porque ele lembra dos pais dele, né? E o carro quase atropela ele. Quando o carro quase atropela ele, lembra que os pais dele quase morreram, os pais dele morreram atropelados, né? E os pais deles têm um envolvimento aí, né, com esse cara aí, com esse show aí que ele quer pegar, né? Os pais dele têm um envolvimento com esse show aí que ele quer pegar. Então vou deixar que vocês descubram o motivo do que acontece com o pai dele, né? O que esse cara faz com os pais dele, quer dizer, esse show aí tem, né? Esse show aí, os pais dos protagonistas tem um motivo porque nosso protagonista virou promotor. Esse show aí, né, é envolvido em alguma coisa que aconteceu com os pais dos nossos protagonistas. Depois vocês vão ver mais pra frente. E o nosso protagonista, né, ele chega em casa e ele fica tipo assim, ué, ela me mandou pra esse século, vamos lá. Por que ela me mandou exatamente pra esse século, pra esse momento da minha vida, que meus pais estão vivos, né, que eu... Aí ele lembra que ele precisa passar na prova do OAB, né, que é a prova do advogado. Só que acontece, nosso protagonista, na primeira vida dele, ele reprovou 3 vezes na prova do OAB. Só que nessa vida ele vai tentar passar de primeira, pra ele começar a carreira dele de advogado mais cedo, para que ele possa construir a sua carreira mais cedo. Mas ele fala, pô, mas isso também não vai resolver muito bem, né? Porque, tipo assim, o nosso protagonista é pobre e ele precisa de arrumar uma renda, né? E ele precisa de dar uma renda tão boa para que os pais dele não precisassem mais trabalhar, para que não aconteça uma maldade grande com os pais deles mais pra frente, né? Porque esse show, esse cara pode usar qualquer coisa para poder derrubar nosso protagonista. Então, nosso protagonista tem que estar blindado. E agora, nosso protagonista vai trilhar um caminho dele, vai tentar ficar rico, né, o bastante para esse cara não ser uma ameaça para ele, também fazer de tudo para poder se livrar desses valentões na escola, né? Tanto que agora um valentão tenta bater nele, mas só que o nosso protagonista não é mais aquela mesma pessoa, né? Que só apanhava, que sofria, que passava por pilhações. Agora o nosso protagonista é outra pessoa, ele é um promotor, cara. Ele é um cara que chegou no ápice de tudo, entendeu? Mas agora, mas ainda ele tá no corpo infantil dele, né? Então agora ele vai ter que fazer de tudo para remodelar o seu futuro, né? Se ele vai conseguir ou não um dia pegar esse cara, esse chefe da corrupção, vou deixar com vocês, pessoal. Isso não é muito bom. É mostrando a trajetória do nosso protagonista.